agradecendo ao coletivo dos estudantes de defesa da escola pública e ao professor Ricardo Luz por esse convite, que é para mim uma honra, o que representa a possibilidade de partilhar a mesa com os meus colegas Izete, Ricardo e com o deputado Luiz Erudia. Mas eu queria, sobretudo, parabenizar esses jovens estudantes, todos, pela iniciativa dessa série de encontros que começou na Faculdade de Filosofia e tem a sua continuidade hoje na Faculdade de Educação. Eu queria parabenizar porque me parece um evento da maior relevância acadêmica e pública. Um evento de relevância não só para a nossa cidade, pela oportunidade que ele representa de pensar a nossa cidade, o nosso país, mas também pela oportunidade que ele representa de nós pensarmos a Universidade Pública Paulista e a sua forma de inserção na sociedade. Ele nos convida, portanto, a pensar sobre os papéis, as finalidades e o sentido político de uma universidade hoje. E quando a gente pensa o sentido e as funções dessa universidade, ninguém pode negar de que parte dessa finalidade atribuída à universidade pública, e parte das formas pelas quais nós justificamos a existência de uma universidade pública, se relaciona à capacidade que essa universidade tem de produzir um conhecimento especializado pelos seus professores, cientistas, de produzir certos saberes que podem ter impacto técnico na sociedade, como o desenvolvimento de técnicas, da técnica cirúrgica, da construção de uma casa particular. Enfim, porque em vários sentidos a universidade é vista como um meio para um fim que pode vir a ter grande relevância pública. Nessa perspectiva, nós pensamos sempre a universidade, e ela é uma perspectiva legítima, eu quero ressaltar isso antes de fazer sua crítica, nós pensamos sempre a universidade nas suas relações entre meios e fins. Pensamos, portanto, a finalidade social ou produtiva de uma universidade, que não se reduz à finalidade econômica, mas que também é incluída. O problema só, e isso é um importante momento para nós, é que nós temos tendido, infelizmente a Faculdade de Educação não é uma exceção a isso, a reduzir o papel político e público da universidade à produção de conhecimentos e técnicas. E ao assim fazer, nós nos furtamos de lhe atribuir um sentido ético e político, de transformá-lo num local de reflexão e de pensamento. Uma reflexão e pensamento cujo produto não é necessariamente sequer uma teoria que será publicada em um livro, em uma revista. Uma reflexão e pensamento que não necessariamente tem como seu produto final uma técnica ou uma X, Y ou Z. Uma reflexão que visa tão somente compreender os eventos, os acontecimentos que marcam o nosso viver juntos, o nosso viver comum. O fato de que nós não somos apenas indivíduos que se associam para sobreviver, mas que nós somos sempre e potencialmente uma comunidade política. Ora, parece-me que é por meio da reflexão e desse pensamento que nós somos seres capazes de atribuir sentido às experiências que decorrem desse viver juntos politicamente. O fato de que nós todos, mais do que simples animais gregários, tais como formigas ou abelhas, somos também seres políticos. E como seres políticos nos interessa não somente produzir meios técnicos eficazes ou conhecimentos supostamente verdadeiros, mas buscarmos também significado e sentido, razão de ser dessa nossa existência política. É, portanto, nesse sentido que eu penso que essa iniciativa desse coletivo de estudantes traz para a universidade a recuperação da sua tarefa de se esforçar por buscar um sentido político para as nossas experiências contemporâneas. E, nesse sentido, ela recusa a redução da universidade
a mera produção de uma racionalidade técnica e aplicável. Vejam vocês que essa ideia de que é tão importante que uma universidade produza conhecimentos, que é tão importante que uma universidade produza técnicas, quanto é importante que uma universidade produza reflexão ética e política, não é nenhuma teoria revolucionária. Ela está na base da Constituição e toda a ideia de universidade pública na verdade. Ela está na base do pensamento iluminista que marcou essa instituição. Eu vou citar e adaptar rapidamente as palavras com que Kant escreve o livro que marca o projeto iluminista, que marcará, por sua vez, a atuação das universidades na história pública. E no primeiro parágrafo do prefácio à primeira edição dessa obra, Kant diz que a razão humana possui, estou citando em programas adaptadas, o singular destino de se ver sempre atormentada por questões que ela não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza e, diria eu, nos são colocadas pela nossa condição histórica e política, mas questões a quais também nós não podemos dar respostas definitivas, porque elas ultrapassam completamente as possibilidades de produzir simplesmente conhecimento. Elas são questões que nos desafiam a pensar no sentido e no significado das nossas experiências. Mas são, nesse sentido, questões essenciais, menos pelas respostas que elas nos trazem, mas pelo fato de que elas são um vivo exercício do pensamento. Enquanto o exercício do pensamento ela nos mostra o lugar que o cidadão pode ocupar, como o cidadão que examina as condições sobre as quais ele vive. Nesse sentido, a universidade fazer uma reflexão é importante não pelo que ela produz, pelo que fica de verificado nas obras, mas pelo convite que ela faz a todos nós, pelo fato de que ela se abre para a sua extensão da academia, como é o caso da deputada Luísa Medina, para pensarmos o sentido das nossas experiências políticas. E a questão que nos mobiliza nessa busca de sentido para as experiências políticas, que mobiliza o nosso pensamento, a nossa reflexão, é a repercussão da ascensão do conservadorismo no campo particular da educação. E eu concebo esse convite que me foi feito como um diálogo que se coloca em continuidade com o evento que se iniciou na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, na qual vocês podem ter acesso pela internet. Vamos lá. E um dos aspectos com os quais eu gostaria de dialogar, na verdade, o único aspecto com o qual eu gostaria de dialogar nesse primeiro evento, foi aquilo que veio à tona com muita força nas falas do professor Vladimir Stafak e da professora Maria Chalim, que é uma disseminação generalizada e uma aceitação absolutamente acrítica da ideia, eu diria mais, da ideologia, que desclassifica o domínio do que é o público em favor daquilo que seria, como a Elisete também colocou, a suposta maior eficácia da esfera privada. E eu classifico isso de ideologia não pelo conteúdo do que é veiculado, porque isso poderia ser uma ideia no debate, um conteúdo a ser veiculado, a ser exposto, a ser debatido. Mas eu classifico como ideologia porque ele se coloca para nós como algo acima de qualquer questão, como uma verdade que não está em questão a ineficácia do público em face da suposta eficácia do privado. Eu coloco como ideologia porque ele se apresenta para nós como verdade, independentemente, por incrível que pareça, das nossas próprias experiências cotidianas. As nossas próprias experiências cotidianas são capazes de negar o caráter dicotômico abstrato que sempre atribui o destino do público como fracasso e o destino do privado como eficácia. Eu estou falando dessas nossas experiências absolutamente cotidianas como ligado na televisão. E se dá conta que, a despeito de, malgrado o fato de que a nossa televisão pública no Estado de São Paulo tem sido usada, instrumentalizada há anos pelo governo estadual, as nossas televisões públicas em São Paulo e no Brasil são as melhores televisões que nós temos nesse país, com um orçamento infinitamente menor do que as grandes redes privadas. Até mesmo o Jornal da Cultura é significativamente superior
a qualquer telejornal de qualquer televisão privada. Assim como os programas da TV aberta, etc. A televisão pública no Brasil é imensamente superior a qualquer rede privada. E assim é, por exemplo, o fato de que, em todos os problemas, o transporte público dessa cidade que mais funciona é o metrô, que ainda não foi totalmente privatizado. E que, se nós compararmos a eficácia, a qualidade do serviço de uma instituição que ainda é pública, como o metrô, as concessões privadas operadas pelas companhias de ônibus, nós chegamos à conclusão de que, nesse caso, o serviço público é melhor que o serviço privado. Aqueles dentre vocês, não sei nem que a minha idade, mas que tenham aí mais de 30 anos, serão capazes de se lembrar que os serviços prestados pela Telefônica, enquanto ela era pela Telesp, uma empresa pública de telefonia, eram infinitamente superiores e mais baratos à Telefônica, a Oi, seja lá o que for. Eles sempre alegam que a privatização do serviço transformou o telefone num bem comum a todo mundo. Isso tem muito mais a ver com a tecnologia do que qualquer caráter público ou privado. A nossa experiência com a Telesp era de um serviço público que, com seus defeitos, era bem melhor do que o serviço privado que nós hoje dispomos. Esse raciocínio vale para hospitais, que por vezes são muito ruins, hospitais públicos e postos de saúde, mas que por vezes são de grande excelência, como é o caso do Hospital das Clínicas, do HU, do Hospital São Paulo, do Hospital Cigados da Universidade Pública. Pelos próprios critérios desta mídia conservadora, a universidade mais produtiva e importante desse país é a Universidade Pública. Ora, o que eu quero dizer com isso não é que o mundo das instituições públicas seja o melhor mundo possível. Eu simplesmente quero trazer à tona de que a nossa experiência mostra que instituições públicas são capazes de construir instituições de qualidade e sem qualidade. De que a nossa experiência com o domínio do público é uma experiência múltipla e não univocamente classificada como fracasso. Isso vale, a meu ver, também para o âmbito da educação básica, que é o que mais me interessa aqui discutir. Ora, é esse discurso ideológico conservador que nos faz crescer exame numa dicotomia absolutamente geral e abstrata que opõe a escola privada como a escola dotada de qualidade à escola pública como o caos sem nenhuma qualidade. Como se essas duas entidades, escolas públicas e privadas, fossem um todo coeso. Ora, a denúncia, que fique claro que a denúncia do aspecto absolutamente ideológico desse discurso não implica o reconhecimento da precariedade de alguns aspectos da nossa educação pública. Ele visa somente trazer à luz, eu queria simplesmente trazer à luz essa característica do pensamento conservador, em dois aspectos complementares e que, em geral, são pouco observados, são desconhecidos por essa ideologia conservadora. O primeiro aspecto, muito simples, é a natureza da comparação que se faz. Porque, na hora de fazer as comparações entre a suposta eficácia da escola privada em relação à qualidade deteriorada da escola pública, nós sempre trabalhamos com dois polos absolutamente desiguais. Nós comparamos não o sistema total das escolas privadas, que está repleto de escolas de péssima qualidade, mas nós selecionamos meia dúzia de escolas que não são simplesmente escolas privadas, são as escolas de elite, como Santa Cruz, Bandeirantes, etc. E a partir dela nós traçamos um quadro abstrato e geral do que seria o ensino privado eficaz. Eu não estou nem entrando no critério da eficácia e da qualidade. Eu vou aceitar o critério estabelecido, por enquanto, antes de colocar em questão. Mas o que nós fazemos é essa operação absolutamente perversa, por meio do qual nós comparamos Santa Cruz, a Escola Bandeirantes, a Escola da Elite Paulista, de pessoas cujos pais têm altíssimo grau de escolaridade, com a massa, se não com o pior resultado da escola pública. E usamos isso para confirmar as nossas certezas de que tudo aquilo que é público está fadado ao fracasso. Bastava que a gente fizesse um outro recorte, por exemplo, e nós pegássemos a elite das escolas públicas da cidade de São Paulo, para percebermos que a comparação não é assim tão desfavorável. Se nós pegássemos, por exemplo, esta escola que nos cedia hoje, e víssemos os seus resultados a partir daquilo que se julga ser a qualidade da educação, e nós veríamos que aqui a coisa começa a mudar de figura. Que aqui nós estamos numa escola
que não só recebe, ao contrário do que, por exemplo, o senhor Gilberto do Estado, claro representante desse pensamento conservador travestido por meio uso de expressões supostamente progressistas, ao contrário do que dizer, essa não é uma escola de um público restrito para filhos e professores da universidade. São poucos os professores que têm os seus filhos aqui estudando. Ela é uma escola que um terço ocupada por professores e funcionários, na maioria funcionários da Faculdade de Educação, professores e funcionários, na sua maioria funcionários da Universidade de São Paulo, e um terço de vagas sorteadas. E essa escola recebe a todos. E faz um trabalho de extrema qualidade, seja qual for o critério que vocês querem medir por qualidade. Por que não se pega esta escola para fazer comparação com escolas? E por que não se ressalta o fato de que aqui um aluno não é expulso, reprovado ou classificado necessariamente em função do seu desempenho, tal como acontece numa escola como Bandeirantes? Todos vocês sabem, Bandeirantes classifica seus alunos em A, B e C. Todos vocês sabem que Bandeirantes recusa vaga para um aluno que é reprovado. Então, no entanto, o primeiro fato que eu queria chamar a atenção é de que basta mudar as bases pela comparação para mostrar o caráter absolutamente ideológico dessa comparação. Eu pegar, por exemplo, os resultados do vestibular das escolas técnicas federais de São Paulo no grupo 1 da FUVEST, e nós veremos que eles têm um dos melhores resultados na relação candidato inscrito e candidato aprovado na FUVEST. O que significa que os alunos, a elite da escola pública, certo, tem um desempenho absolutamente alto, assim como a elite da escola privada. E ao mesmo tempo isso esconde o fato de que, tal como os hospitais privados muitas vezes são verdadeiras lapucas, 90% das escolas privadas também são verdadeiras lapucas. Mas nós generalizamos, né, a partir do particular escola de elite, nós generalizamos a qualidade da escola privada. E a partir dos resultados difíceis de certas escolas públicas, nós generalizamos uma absoluta falta de qualidade da escola pública. Isso tudo, se a gente aceitar o critério por meio do qual se define o que é uma escola de qualidade. Vocês vão convir, é um critério complexo de disputa. Né? A qualidade da educação não é uma propriedade primária, né, como a cor de uma parede, que eu bato o olho e sei. Há ou não uma parede azul nesse auditório? Há ou não há? Há ou não uma parede preta? Tampouco é tão simples assim quanto uma qualidade secundária. Né? Eu posso bater o olho e falar assim, bom, eu não sei se ele é tuberculoso ou não, mas basta eu fazer um exame de sangue, se ele tiver uma bacilo de Koch, ele é tuberculoso, né? É potencialmente tuberculoso. Portanto, é uma qualidade secundária inequívoca. Né? Qual é o bacilo de Koch da qualidade de educação? Como eu posso decretar que o sistema educacional ou a unidade escolar tem uma qualidade? Essa é uma questão, portanto, de disputa, e uma questão de disputa política. Agora, eu queria contar rapidamente para vocês uma experiência que eu tive nesse sentido, quando, no início do ano 2000, ainda havia a rede municipal se preocupava, então, com a formação de seus professores, me convidaram para fazer formação de professores em São Miguel Paulista, e uma revista me pediu um artigo sobre qualidade de educação. E eu perguntei a 10 desses professores que comigo lá trabalhavam em São Miguel se a escola pública tinha uma qualidade. 9 me disseram que não. É filho de condição. E um se recusou a responder o problema mais complexo. Esses nomes tinham mais ou menos sempre a mesma justificativa. Eu perguntava, como que você sabe que não tem qualidade? Eles me falavam, os nossos alunos não entram na universidade. O curso era dado na Unisul, na universidade privada, a qual sobravam vagas. Então, desculpa, sobra vaga aqui. Como assim não entra na universidade? Não entra na USP. Não, desculpa, metade dos meus alunos vem da escola pública. Os professores falam, claro, né, Zé? Você dá aula para pedagogia, para licenciatura da FEFELESH. Aí o pessoal da escola pública entra, vai ver na medicina, vai ver na politécnica. Claro, eles têm razão, que é um número muito pequeno de alunos oriundos da escola pública que chegam nas escolas elite da Universidade de São Paulo. Mesmo isso é um pouco complexo, porque, como eu disse para vocês, as escolas técnicas federais colocam. Mas o que me interessa não é essa questão. O que me interessa é qual é a lógica do critério da qualidade. Vocês percebem? A educação pública teria qualidade se o menino passasse na medicina ou na politécnica. Por quê? Porque será um engenheiro, XYZ, um médico dedicado às questões da saúde pública? Não necessariamente. Se ele virar um cirurgião plástico, uma celebridade,
que conserta a nariz de ladrão e ganha 80 ou 90 mil reais por mês, ele será um êxito da educação pública. Se ele virar um executivo de banco que planeja investimentos privados no Brasil e ganhar 70, 80 mil, a despeito do fato de que o seu trabalho não tem nenhuma relevância pública, ele será um êxito. Vocês percebem que nós mesmos passamos a aferir a qualidade da educação pública pelo seu impacto na vida privada e econômica de um indivíduo. Ou seja, nós acabamos por adotar como critério da qualidade da educação pública algo que diz respeito simplesmente à lógica do privado, em estrito senso, né? O privado vem daquilo do idioma, né? Daquilo que é próprio a mim e a mais ninguém, que não diz respeito a você e a mim mesmo, por oposição àquilo que é comum e público e diz respeito a todos nós. Olha, é nisso que reside exatamente a perversidade dessa ideologia conservadora que se dissemina sobre o campo da educação. Porque ao assim fazer, ela nos dá a certeza de que nós sabemos a qualidade da educação. Eu poderia pensar, por exemplo, que a qualidade da educação se vincula não ao êxito econômico individual, privado, mas, por exemplo, a capacidade que o sistema escolar, e não uma escola individualmente considerada, mas que o sistema escolar tem de propiciar a todos os nossos jovens acesso aos objetos da nossa cultura, às nossas linguagens, da ciência, das artes, da literatura, as obras que nós consideramos como fundamentais, a transformar em algo comum público aquilo que até hoje tem sido o distintivo de uma diminuta elite da cultura privada, da cultura literária. Se nós assim pensarmos, não dá para pensar a qualidade da educação como propriedade de uma escola, de um professor, mas como propriedade de um sistema que é capaz de construir uma cultura comum. Nós podemos também pensar que a qualidade de educação tem a ver, por exemplo, com a promoção de experiências que nos levem a viver e aproveitar a pluralidade como condição da vida humana. Com o fato de que os homens são plurais, com o fato de, como diz Hannah Arendt, que eu não poderia deixar de citar, não é o homem, mas são os homens que vivem sobre a terra e habitam no meio. E a política se faz necessária porque somos seres plurais e vivemos uma diversidade de experiências. Se nós assim pensarmos, toda e qualquer escola que pela seleção, pela reprovação, pela classificação, homogeneiza, não tem qualidade. E toda aquela escola que convive com a pluralidade, inclusive de desempenhos, é uma escola de qualidade. Nós podemos, por exemplo, imaginar que uma escola de qualidade é uma escola que traz para o aluno não só o desenvolvimento de certas competências que supostamente seriam necessárias ao mercado de trabalho, mas uma escola que é capaz de oferecer inteligibilidade para esse nosso mundo comum e público, uma escola que é capaz de oferecer como experiência um sentido para a vida política e pública. E não apenas fazer a experiência escolar uma finalidade alegadamente capaz de desenvolver economicamente o país ou de fazer a ascensão econômico-social do indivíduo. Eu tenho até aqui feito essa dicotomia, que está um pouco obscura, entre finalidade e sentido, né? Mas quando eu me refiro a uma finalidade, né, uma escola, uma universidade que se reduz a sua finalidade social, eu estou dizendo que eu olho para a escola e olho para a universidade como um meio para um outro fim. Okay? Como eu olho para essa mesa e penso, ela é um meio. A mesa é um meio, né, que eu uso para, por exemplo, colocar meu computador. Por sua vez, o computador é um meio que eu tenho para escrever artigos. E por sua vez, escrever artigos é um meio que eu tenho, né, dado que a universidade entrou nessa lógica, e a Faculdade de Educação não a recusa, de escrever artigos, receber pontuação e poder trabalhar mais e orientar alunos. E que, por sua vez, orientar alunos é um meio para uma cadeia infinita de meios, que são sempre meios para um outro fim, sem que haja nenhum sentido em nenhuma dessas ações. Enquanto por sentido eu estou entendendo aquilo que tem um valor intrínseco à própria experiência, como amizade. Se eu trabalhar a amizade como um meio para um outro fim, eu destruo completamente a natureza dessa relação social da amizade. O amigo não pode ser um meio para eu ter dinheiro quando eu estou duro, senão ele deixa de ser amigo e vira um banco privado, em estrito senso. Né?
Portanto, sentido significa que há certas experiências na nossa existência que são dotadas de um certo valor intrínseco. Entre elas, a experiência de viver junto, que é uma experiência de sentido político, mais do que simplesmente de finalidade econômica e produtiva. Olha, o que me parece, e eu vou encerrar com isso, é que, ao mesmo tempo que nós vamos progressivamente retirando o sentido político da atividade educativa, nós retiramos também daqueles que a executam, que por ela são responsáveis, que são os professores, a capacidade de ajuizamento e decisão, como mostrou a Lisete. Nós fazemos entrar em cena a tecnocracia. Essa tecnocracia que retira do professor aquilo que sempre foi sua marca. A capacidade de olhar para um aluno e dizer: ele progrediu, ele melhorou, ele estagnou. O que a tecnocracia faz é me dizer o tempo inteiro que eu não sou mais capaz de ajuizar o desempenho do meu aluno. Que é preciso que alguém que entenda do assunto faça uma prova tão complexa quanto essa que nós temos no Enem, que é uma teoria da resposta ao ímpar. Eu queria deixar claro, deve haver no Brasil 10 ou 15 pessoas que entendem essa teoria da resposta ao ímpar. Eu também sabia que isso é mal ou bem aplicado. Eu só estou dizendo que quando a avaliação é feita a partir de 10 ou 15 especialistas, ela deixa de ser uma questão pública para se tornar uma questão tecnocrática. E essa questão tecnocrática desautoriza o professor a ajuizar. Quando o tecnocrata da secretaria diz para o professor qual é o problema que ele deve dar, ele não só o desautoriza a fazer a escolha, como ele o liberta, entre aspas, do dever e da responsabilidade ética de fazer escolhas curriculares. Nesse sentido, a tecnocracia, que é a face mais visível do pensamento conservador do Estado da cidade de São Paulo, transforma o professor, também ele, no mero meio, no fim que ele escapa. Transforma esse professor num instrumento cuja qualidade também é medida a partir de outros instrumentos e de critérios que são exteriores a esse professor. Ao assim fazer, aquilo que foi típico da ordem industrial de uma sociedade de consumo, que é a degradação da superfluidade do trabalhador. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Numa linha de montagem, eu substituo o João pelo Pedro, e o Pedro ganha 10% a menos, porque tanto faz que está na linha de montagem. Na linha de montagem, vou sair com a mesma qualidade ou ausência da qualidade, independentemente de quem eu produzo. Nesse sentido, eu faço com que o trabalhador seja supérfluo. Isso que nós criamos na ordem industrial, que é a decretação da superfluidade do trabalhador enquanto trabalhador, não enquanto ser humano. Enquanto o trabalhador ele se torna um ser supérfluo e substituível, é isso que pouco a pouco parece querer operar a partir do pensamento conservador de São Paulo, por incrível que pareça, mesmo atrás dessa bandeira da qualidade da educação. O que se faz é simplesmente decretar a superfluidade do educador, do professor, em nome de uma suposta eficácia de um ensino supostamente também capaz de desenvolver competências e habilidades, sem oferecer aos nossos jovens nenhuma possibilidade de fazer da experiência escolar algo que tenha uma significação pública